Lucas Paquetá. Em 2023, Lucas Paquetá estava muito próximo de se tornar o meio-campista mais caro da história do Manchester City. Nesse momento, Paquetá estava jogando na Inglaterra, ele gostaria de ir para o Manchester City, Pep Guardiola queria ele lá e o clube tinha dinheiro. Tudo para dar certo. Mas, por um pequeno detalhe, tudo desmoronou. E esse motivo não foi nenhuma lesão e não foi nenhum mau desempenho em partidas. Foi um motivo muito específico, que inclusive a própria esposa do Paquetá disse que a família dele estava passando por um pesadelo. E esse motivo estragou sua reputação, fez ele perder valor de mercado e inclusive fez a família dele ser ameaçada. Hoje em dia, Paquetá está na Copa do Mundo, mas ainda assim é muito criticado pela mídia e pelos torcedores brasileiros. Muita gente critica ele. E aí fica uma pergunta: como que um jogador que chegou a ser referência mundial no meio-campo consegue ser criticado por muitas pessoas? Não por caráter ou por pessoa, mas sim por habilidades dentro de campo. E é isso mesmo que a gente vai descobrir nesse vídeo. O céu, à beira da grandeza. Para a gente entender o tamanho da queda de Paquetá, primeiro a gente tem que entender o quão longe ele poderia ter ido. Em 22, o Lyon vendeu o Paquetá para o West Ham por 51 milhões de libras, a contratação mais cara da história do West Ham, e ele fez valer a pena. No mesmo ano que ele chegou no time, ele conseguiu ser a peça-chave para a conquista do título da Conference League, o primeiro título em muito tempo que o West Ham ganhava. Não dá para dizer que ele não valeu cada centavo desse investimento. E foi nesse momento que o Manchester City ficou de olho em Paquetá. E não foi só um rumor isso ou pessoas especulando. O próprio Pep Guardiola pediu pessoalmente para o Paquetá, para que ele pensasse na proposta e afins. E a proposta que o Manchester City estava avaliando seria de 80 milhões de libras, aproximadamente, convertendo no real hoje em dia, dariam 600 milhões. E isso faria o Paquetá ser um dos meias mais caros do mundo, fora além de poder jogar com Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva e outros jogadores de classe mundial. Definitivamente seria a virada de chave da carreira do Paquetá. Seria o grande sonho de qualquer jogador de futebol poder jogar em um clube de prateleira mundial que disputa a Champions League todo ano. Vencedores de Champions League, eliminando o Real Madrid e sempre estando no topo da Premier League. E no momento que o Paquetá estava quase certo para ir para o City, chegou a bomba. Em 2023, a Federação Inglesa de Futebol anunciou para todo mundo que estava investigando o Paquetá sobre manipulação de apostas. E o detalhe que poderia confirmar tudo, de que ele realmente estava manipulando apostas, é de que a maioria das apostas que estavam feitas para ele ser expulso da partida ou tomar um cartão amarelo na Premier League, elas estavam sendo feitas de uma mesma região do Brasil. E essa região é a Ilha de Paquetá, onde mora sua família. E não, Paquetá não é o sobrenome dele, ou o apelido, ou algo assim. É a ilha que ele nasceu. E essas apostas não eram apostas milionárias ou valendo milhões de reais. Eram apostas simples, de 10 a 20 libras. Porém, por ser muito específicas e ser muito difícil de tomar cartão, era algo que retornava muito dinheiro. Uma aposta podendo voltar até 100 mil libras. E por causa disso parecia que alguém sabia que isso ia acontecer. Seria muito específico alguém da ilha de Paquetá apostando para o Lucas Paquetá tomar um cartão vermelho. A Federação Inglesa queria o banimento vitalício de Paquetá. Eles queriam usar o caso dele como exemplo para o futebol mundial. E Paquetá, que sempre dizia ser inocente, viu sua vida desmoronando. O valor de mercado dele quase caindo pela metade do preço, ele não podia jogar, não podia ser vendido e ficava parecendo como se estivesse dentro de um limbo. Ficou afastado da seleção brasileira
e não tinha paz em nenhum momento. Em julho de 2025, quase 2 anos depois do escândalo, a comissão deu o veredito. Paquetá absolvido. As acusações de manipulações de resultados não foram comprovadas por terem provas insuficientes. E a Federação Inglesa de Futebol, aquela mesma que pediu o banimento vitalício de Paquetá, teve que pagar quase 90 milhões de custos para ele. Logo após a notícia, Paquetá comentou: "Desde o primeiro dia, mantive minha inocência. Não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto." O mundo do futebol respirou aliviado, principalmente os torcedores do West Ham. E parecia que a história tinha um final feliz, até então. Porém, o que pouca gente sabe é que Paquetá não estava bem mentalmente. Até o técnico do West Ham chegou a dizer publicamente em uma entrevista: "Ele não está bem, está sofrendo, desiludido e abalado." Num jogo de Premier League contra o Liverpool, Paquetá foi expulso por uma atitude que ele mesmo chamou de ridícula e disse que foi um reflexo de tudo que teve que aguentar. O cara carregou esse peso sozinho por 2 anos, e mesmo absolvido, pareciam que as marcas ainda estavam lá, deixaram cicatrizes nele. E aí foi nesse momento que ele tomou uma decisão. Recusou propostas de clubes europeus e decidiu voltar para sua casa, o Flamengo. Carregou esse peso sozinho por... Em janeiro de 26, Paquetá saía do West Ham com uma carta que comoveu muita gente nele. Paquetá disse: "Preciso disso, para o bem da minha saúde mental, da minha esposa e dos meus filhos. Preciso reencontrar a felicidade de jogar futebol, reencontrar a minha paz." Em janeiro, a contratação custou 260 milhões de reais ao Flamengo, a mais cara da história do futebol brasileiro. Mas ele estava voltando para casa. Saúde mental. Quando ele volta para o Flamengo, muitas pessoas vão pensar: agora sim, voltou para casa, o clube que revelou, a torcida ama ele, 260 milhões investidos nele, agora tudo vai dar certo, né? Ele estava voltando. Desde que chegou, Paquetá foi alvo de muitas críticas, de muitos torcedores, da mídia brasileira. Todo mundo caía em cima de Paquetá. Nas redes sociais, como Instagram e Twitter, Paquetá foi alvo de piada, virou meme. Paquetá jogando mal, Paquetá não rende, Paquetá não vale o que pagaram. E aí, em 2026, ano de Copa do Mundo, Ancelotti convoca Paquetá. Como Instagram e Twitter, Paquetá foi alvo de piada, virou meme. Paquetá jogando mal, Paquetá não rende, Paquetá não vale o que pagar. A maior competição de futebol da história do planeta. O cara sobreviveu a um escândalo que quase destruiu a carreira dele, voltou ao Flamengo, foi convocado para a Copa e as críticas só subiam. Parece que não importa o que Paquetá faz, o inferno sempre vai correr atrás dele. Não tem pra onde ele fugir. Futebol. E aí fica a pergunta: será que o mau rendimento de Paquetá nas partidas é por conta do escândalo de apostas, da pressão mental que ele levou após todo esse tempo sofrendo em silêncio, ou por algum outro motivo? O que Paquetá faz? O inferno. A história de Paquetá não é só sobre futebol, é sobre o que acontece quando a opinião pública decide que você é culpado, mesmo sem você ser culpado. Apostas é sobre o peso de carregar uma acusação que você sabe que não cometeu por 2 anos, enquanto o mundo inteiro assiste isso. É sobre tentar reconstruir uma vida, uma carreira, uma paz, e descobrir que o tribunal das redes sociais nunca encerre o processo. Mesmo sem você, ele estava a uma assinatura de distância do Manchester City. Hoje está na Copa do Mundo, mas ainda assim é muito criticado. E aí fica a dúvida: será que Paquetá algum dia vai conseguir sair desse limbo, vai se reencontrar no futebol, vai conseguir provar o seu valor de verdade? Para que ele veio para o Flamengo, o valor que ele vale? Enfim, é uma questão que só o tempo dirá. Copa do Mundo, mas ainda assim. Rapaziada, chegamos ao final do vídeo. Agradeço imensamente a sua audiência
deixa o like, se inscreve no canal e vão ter muitos mais vídeos como esse. O valor que ele vale, enfim, é uma questão que só o tempo dirá. Rapaziada, chegamos ao final do vídeo. Agradeço imensamente a sua audiência. Deixa o like, se inscreve no canal e vão ter muitos mais vídeos como esse.